Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou dar 5 dicas de como você falar melhor em público. Então, para você que é barbeiro e deseja dar aula, ou se você já está dando aula e precisa melhorar essa questão da sua comunicação, eu vou começar a postar conteúdos falando de oratória, de como você melhorar essa questão da sua comunicação, que vai ajudar também com os seus clientes e em futuras postagens de stories, de vídeos que você queira fazer também. E quando você for dar uma aula presencial aí, falar na frente das pessoas. Primeira dica, domínio do conteúdo. Então a primeira dica é o quê? Você dominar o conteúdo que você vai passar. Você tendo domínio do conteúdo, o que vai acontecer? Você vai ter mais confiança para falar, você vai ter mais conforto em passar essa mensagem e não vai passar nervosismo, né? Se você não tem tanto domínio assim, o que acontece? Se alguém perguntar alguma coisa, você vai transparecer em segurança. É igual na época da escola. Por que a gente ficava inseguro para apresentar um trabalho lá na frente? Porque a gente não tinha estudado muito bem. A gente tinha feito aquele nas coxas de qualquer jeito, aí a gente pegava aquela matéria, colava, copiava ali e tal e ia apresentar, só para ler. E aí morria de medo de apresentar na frente de todo mundo. Por quê? Porque não tinha esse domínio. Se você sabe muito bem o que você vai falar, você com certeza faz questão de transmitir essa mensagem. Então, primeiro de tudo, domine o que você vai falar, seja em vídeo, seja nos stories, seja numa publicação, ou seja ao vivo, você dando aula para alguém, ensinando alguma coisa, que eu acredito que com certeza, se você ainda não é o educador, no futuro vai haver essa necessidade que o pessoal vai querer ter aula com você conforme você vai evoluindo. Segunda dica, tem um roteiro, né? Você ter um planejamento do que você vai falar, como que você vai começar. Da mesma forma que eu estou fazendo esse vídeo, eu sei como eu iria começar, qual seria o meio e qual vai ser o fim. Então, você ter um roteiro já pré-definido, isso te traz também conforto e segurança, porque você sabe o caminho que você vai trilhar. Então, tudo aquilo que você for ensinar, você vai dar uma aula de degradê, por exemplo, tem um roteiro, como que você vai começar a aula, como que você vai terminar essa aula, como que vai ser o conteúdo passado, o que você precisa falar, os pontos importantes. Então, crie um roteiro para tudo aquilo que você for repassar para os outros. E outra, haja com naturalidade. Então, se você for falar algo para alguém, se você for explicar algo, se você for fazer um vídeo ou dar alguma aula, tenta agir da forma mais natural possível, seja você, né? Porque as pessoas conseguem identificar a falsidade. Então, faça esse roteiro e haja com a maior naturalidade possível na transmissão do conteúdo, beleza? Dica número 3, se você chega e tiver um pouco nervoso, tenta quebrar o gelo. Então, primeiro de tudo, você tá, tô nervoso aqui e tal, tenta quebrar o gelo, fazer alguma piada, falou, eu tô um pouco nervoso aqui, mas vamos lá, vou começar a dar aula aqui pra vocês, é a primeira vez, sei lá, nunca dei aula pra tantas pessoas, sabe? Ou conte alguma piada, alguma situação, algo pra quebrar aquele clima de tensão de começar a aula, ou aquele clima de tipo, o que vai falar, o que vai acontecer. Então, você quebrando o gelo, às vezes tá até transmitindo, fala, eu tô um pouquinho nervoso aqui, vou falar tal, isso traz mais empatia do público com você, isso cria mais engajamento. E aí não fica você tentando forçar uma situação, morrendo de nervosismo e querendo passar que está natural. Então, para você fazer com que fique mais natural possível, tenta quebrar o gelo quando você começar a dar uma aula. Quarta dica, se você vai falar para mais pessoas, por exemplo, você está falando numa sala onde tem, sei lá, 10 pessoas, e estão distribuídas essas 10 pessoas, tente pegar 3 âncoras. O que seriam essas 3 âncoras? Você pegar, por exemplo, uma pessoa do lado direito, uma pessoa ali do lado esquerdo e uma pessoa do meio. Essas 3 pessoas, o que elas vão ser para você? Um termômetro do público. Então vamos supor que você está falando aqui, eu estou explicando essa aula para vocês aqui. Aí eu olho ali, o cara está dormindo. Eu olho para cá, o cara mexendo no celular. Eu olho para lá, o cara conversando com o cara do lado. Provavelmente o meu conteúdo, a minha aula esteja meio chata. Então o pessoal está meio que distraído, não estou pegando muita atenção. Da mesma forma, eu olho, o cara está olhando meus olhos, o outro está olhando meus olhos, o outro está meio que concordando comigo, ou seja, o assunto conectou. Então, talvez, dependendo da quantidade de pessoas, você não consiga olhar para todos. Mas pegue alguns para você ter como âncora, como termômetro. A pessoa está começando a dormir, eleva o tom, muda o conteúdo, dá uma chamada de atenção para você ter essa noção e esse termômetro de como está a sua aula, de como você está fazendo. Claro que se for nos stories aqui, você não vai ter essa opção. Vai ser só você olhando para a câmera. Beleza? Quinta dica. Mas eu tenho medo de fazer. O que eu faço? Faça com medo mesmo. O medo, na verdade, a gente tem medo de errar, de medo de que o outro vai falar. E esse medo, você pode ter certeza que mais depois que você já estiver fazendo com um tempo, que nem hoje eu já dou aula há um bom tempo, eu já explico, faço vídeos, mas toda vez dá um certo nervosismo. E o que a gente faz? Faz com medo mesmo. Então tá com medo? Faz com medo mesmo. Que o medo vai acabando durante um processo.
Então, a partir do momento que você começa a fazer, a gente cria um monstro antes de começar a falar, antes de começar a fazer, que você pode ter certeza que quando você começa, você vai falar, pô, não é tão ruim assim. O medo que você criou gigantesco, quando você vai ver, ele vai começando a diminuir conforme você vai fazendo e vai diminuindo. Daqui a pouco você não tem mais medo. Daqui a pouco você está mais natural. Então, não tem como você eliminar o medo para depois começar. As dicas anteriores provavelmente vai fazer com que o seu medo já diminua. Ah, eu dominei o conteúdo, pô, já tenho um roteiro, eu tenho uma técnica aqui para falar isso, uma técnica para aquilo. Então o seu medo vai começando a diminuir. Então através do estudo, você começar a estudar o que você vai fazer, da forma que você vai fazer, técnicas. Porque assim, isso que eu estou falando aqui hoje é de forma bem simples. Existem muitas outras mais técnicas de você se comunicar. Então aqui eu só vou começar a jogar mais conteúdos disso daqui. Hoje é só essas 5 dicas para você melhorar um pouquinho. E não queira agradar todo mundo também, né? Não adianta você querer fazer o negócio, todo mundo vai achar maravilhoso, todo mundo vai achar lindo, nossa, todo mundo vai gostar. Às vezes não, às vezes pode ser que de 10 pessoas, sei lá, 6 gostam e 4 não, e tá tudo certo. Não tem como a gente agradar todo mundo. Da mesma forma, esse vídeo aqui que eu tô fazendo, pode ser que não esteja te agradando, ou pode ser que esteja te agradando muito. Então eu não tô preocupado com o agradar ou não do público. Eu tô preocupado com o foco no conteúdo. Meu foco aqui não é, será que ele vai gostar? Será que não vão? Eu tô dando essa aula, será? Não, o foco é o quê? Qual mensagem que eu tenho que passar? É essa, o meu roteiro é esse, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assado, assim, tal. Então meu foco é na mensagem. Se a sua mensagem for menos importante do que a preocupação que você tem com o público, do que os outros vão achar, você pode ter certeza que sua mensagem não é tão boa. Então foco no conteúdo e não se preocupe se alguém vai gostar ou não. Isso daí sempre vai acontecer. E outra, 6ª dica bônus aqui nesse vídeo. Tudo isso e muito mais, esse tipo de conteúdo de oratória, que isso daqui foi só 1% do que dá pra gente aprender sobre comunicação e oratória. Essas dicas, entre outras aulas mais específicas sobre tudo isso, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso completo, onde tem 55 aulas, tem mais de 40 horas de conteúdo. Lá eu falo, tem aula sobre comunicação, aula sobre atendimento, sobre gestão, sobre marketing, sobre corte na tesoura, sobre todos os tipos de corte, de barba, de procedimentos e conforme vai passando o tempo a gente vai atualizando. Cada conteúdo que eu vou recebendo novo, eu vou jogando lá dentro do curso. Então se você deseja se aprofundar nesse assunto, entre outros, e aprender a ser mais profissional, ter uma postura melhor, um comportamento, ter uma visão de negócio diferente, ser mais profissional, tem o link abaixo aqui do meu curso, clica lá que você pode ter certeza que o valor vale muito a pena pela quantidade e a riqueza de conteúdo que tem lá dentro. Garanto para você que você não vai se arrepender. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Agradeço a atenção. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém, manda para o seu amigo. Se você quer mais vídeos como esse, de falar sobre comunicação, que eu vou começar a colocar mais, mas se você tem mais sugestões sobre esse tipo de vídeo, deixe nos comentários, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto. Até mais. Valeu!